Boa noite, todo mundo. Muito obrigado. Acho que antes de eu começar, eu acho que seria importante fazer uns agradecimentos pontuais. Em primeiro lugar, eu vou seguir aqui a orientação do Sensei Robson. E queria agradecer o PMIC. O evento só foi possível por causa do PMIC, esse edital de cultura. Eu tenho que falar que quando o Robson falou isso, eu me lembrei de uma coisa, que eu fiz 2 anos de arquitetura, felizmente alguns amigos meus da arquitetura estão aqui. E quando eu larguei, era 2017, eu fui para artes visuais e eu lembro que a maior encanação que meus pais tinham, e com um motivo, é porque naquela época o Ministério da Cultura tinha acabado por um tempo. Eu acho que a artes, no geral, assim, é muito difícil de definir. Eu fiz alguns anos, eu até que estudo bastante, mas não conseguiria falar. Mas eu acho que a arte, no geral, ela consegue, de forma, às vezes, muitas vezes, na verdade, não intencional, questionar certos elementos do status quo que trazem um certo desconforto para as pessoas. E eu acho que a volta do Ministério da Cultura, eu sei que o governo que a gente está atualmente não é perfeito, mas ainda assim, com certeza teve muito mais investimento que o governo passado. Desculpa estar falando de política, mas acho que não tem como não falar. E eu acho que é isso. Eu acho que cultura deve ser financiada, deve ser valorizada. E o que está acontecendo aqui, apesar de eu ser um grão de areia dentro do que todo mundo aqui fez, eu acho que é um sinal dessas formas que a gente consegue, apesar do conservadorismo, apesar de tudo, apesar de governos de extrema direita, não só direita, de extrema direita, consegue ainda existir. A arte consegue existir e ela vai continuar existindo. E eu sei que o que eu fiz aqui é pequeno e não vai ter grande relevância, mas através desses movimentos que a gente consegue mudar aos poucos a perspectiva das pessoas. Desculpa esse papo, gente, eu sei que foi meio fora, mas achei pontual. Eu queria agradecer o Robson, que eu não sabia que o quadrinho ia ser publicado, era para ser meu TCC. Inclusive, esse não é o primeiro capítulo, eu peço desculpa. É o primeiro capítulo lançado, mas é o terceiro da história, porque eu não sabia que ia ser publicado, era o único que eu tinha escrito até então. E acabou que deu certo, foi publicado, acho que é onírico, igual o pessoal falou, então acho que deu certo. Eu queria agradecer ao pessoal da banca, que tomou o tempo para vir para cá. Banca não, para os quadrinistas locais, artistas locais. Queria agradecer todo mundo que veio, gente que eu conheço, que eu diria que é uns 60% daqui, e gente que eu não conheço também. E tem mais alguma coisa para agradecer? Eu posso falar do quadrinho? Tem mais alguém? Certo. Eu queria agradecer a minha família que veio para cá, meus amigos, o Érico que está ali, ali da Regata Preta, levantando a mão, ele que fez os balões de fala para mim, ele que fez os desenhos das onomatopeias, e ele que conseguiu recortar o quadrinho de um jeito que era o que eu queria ter feito mesmo. Eu acho que o Érico foi uma peça fundamental para o quadrinho ter chegado num ponto que pelo menos eu gostei bastante, que é um grande artista e conseguiu traduzir muito bem as expectativas que eu tinha passado para ele. Então, muito obrigado, Érico, também. Érico Teodorak ali. E agora eu acho que eu vou falar do quadrinho, né? Como eu disse, não é o primeiro capítulo do quadrinho, é o terceiro, então eu entendo que tem uma certa confusão ali, mas se tudo der certo, eu e o Robson, talvez, ano depois do que vem, lançamos os 2 primeiros, e aí, não é por isso que isso aconteceu. Vai fazer sentido as coisas. Eu gostei do que o pessoal falou da questão onírica do quadrinho, porque ele não se passa no mundo real, e a coisa mais importante, pelo menos para mim, quando eu estava escrevendo os diálogos,
era que não parecesse um diálogo no mundo real. Eu não queria que parecessem conversas que as pessoas estariam tendo numa situação por aqui. Eu acho que eu queria que chegasse numa intensidade dos sonhos mesmo, a intensidade onírica, as falas. Então, muitas vezes, tem uma cena em especial, que vocês terão que ler o quadrinho para saber, que... eu não posso dar spoiler, né? Mas tem uma cena que o protagonista reage a uma coisa que aconteceu há pouco tempo de uma forma meio explosiva. E eu acho que, para mim, para eu conseguir passar essa tonalidade onírica para a história, eu teria que intensificar todas as relações que estavam existindo ali. Elas não poderiam parecer conversas do mundo real, e eu tinha noção disso. Tem uma coisa... Eu gosto muito de filme pós-apocalíptico, mas tem uma coisa que me incomoda muito em filme pós-apocalíptico, porque muitas vezes os personagens lidam como se o mundo não tivesse acabado. E eu acho que a gente é muito produto também do nosso exterior, assim. Então, para mim, principalmente o Quarta-feira... Tá todo mundo me ouvindo? O Quarta-feira, a coisa que eu evitei, até nos capítulos que eu escrevi, só que a gente ainda não publicou, eu não queria que ele fosse um herói, não. Na verdade, eu evitei ao máximo dele chegar assumir uma postura de defensor da moral, ou de passar os valores serem passados através dele. Eu acho que... Ixi, tá começando a chover aqui um pouquinho, né, gente? Quem tiver... Não, é o pós-apocalíptico. Vocês ficarem aqui... Não, tô brincando. Quem precisar ir lugar coberto, eu fico aqui falando ainda. Então, eu acho que... Eu fiquei muito feliz com o que a Francesca falou, os diálogos, porque, para mim, o processo criativo, ainda mais no quadrinho, chegou uma hora que eu tinha o roteiro escrito e eu comecei a descartar o roteiro por causa das imagens, assim. Eu percebi que, depois de um tempo, as imagens que estavam conduzindo onde eu estava levando a história. Eu continuo aqui mesmo? Tá bom. Não, eu tô tranquilo. Eu acho que eu tentei ser sincero na questão da produção, a ponto de eu não ter certeza o rumo que ela estava tomando. Então, no roteiro, tinham muitas cenas que eu tinha escrito ali, que para mim iam ser o grande ápice da história, e eu escrevi elas e pensei, nossa, é aqui que, quando a pessoa vai ler, que ela vai dar um nossa. E essas cenas foram retiradas da história quando eu percebi que, dentro do contexto geral, elas não cabiam mais ali. Eu acho que, para a gente conseguir chegar nessa questão onírica, até que foi dita, alguns elementos são utilizados na história. Para mim, a repetição foi a base ali. Se alguém for ler o quadrinho, apesar das coisas irem se diferenciando, a repetição é uma coisa constante. A rotina dos personagens, apesar de eles estarem numa realidade não material, ela se mantém. Acho que eu vou falar só um pouco mais, porque está começando a chover, só vou concretizar aqui. Mas não é o primeiro capítulo, como eu disse. E, para mim, acho que eu gostei muito que o pessoal falou que a imagem e a escrita se relacionaram, porque acabou que uma hora ou outra... uma hora a escrita assumiu o protagonismo do processo criativo. Eu peguei o que eu tinha escrito e eu fui seguindo. A maior parte do tempo, a imagem que assumiu essa postura. Eu fazia o desenho e depois escrevia qual que seria a história, porque eu já estava na cabeça. Se tudo der certo, o quadrinho vão ter mais 9 capítulos. Eu acho que eu já tenho uns 7 escritos e uns 3 pré-desenhados. E eu fico muito feliz por tudo que tem acontecido. Agradeço todo mundo que veio aqui. É uma história estranha mesmo. Eu tenho que falar que, quando eu estava escrevendo, não achei que ia ser tão estranha. Depois eu peguei para ler ela quando ela estava acabada e ela estava bem esquisita. Mas, para mim, foi sincera.
Então eu acho que isso é importante, uma coisa meio Kant, assim, mas eu acho que saiu uma boa história em quadrinho. Acho que se a gente der a chance a ela de perceber que talvez algumas coisas não serão compreendidas de primeira, talvez vão precisar dos outros quadrinhos, ela vale a pena. E acho que é isso. Viva a história em quadrinho. É isso aí, gente. Muito obrigado.